cerca de 750 mil pessoas beneficiadas. Se o mundo parou devido ao novo coronavírus, o trabalho social da Igreja Universal do Reino de Deus segue fazendo a diferença entre milhares de lares pelo Brasil. Um trabalho que ficou ainda mais intenso. Mais de 278 mil voluntários na linha de frente, dispostos a levar alimento e esperança a quem precisa. Às vezes eu quero um pedacinho de carne, não tem, quero um pedacinho de frango, não tem. A situação está difícil? Está difícil. A senhora tem um filho que tem a oficina e não está podendo trabalhar por conta dessa situação? Não chega um carro lá. São pessoas que vivem uma situação crítica, que perderam seus empregos ou estão impedidos de trabalhar por causa da quarentena, como a dona Ivanilda. Eu faço faxina, essas coisas tudo. Aí agora com essa pandemia aí, não tá dando, entendeu? Tô parada, já tá há 4 semanas já. E as consequências não poderiam ser outras. Como que a senhora está se alimentando junto com seu filho? Eu tô indo para as casas e por lá mesmo me alimento, dos vizinhos. Mas essa realidade vai ficando para trás com a chegada dos voluntários da Igreja Universal. Nós iremos realizar a doação da cesta básica, como também do kit de higiene para a dona Ivanilda. Eu agradeço demais a vocês pelo que vocês estão fazendo por mim. Quero agradecer à Igreja Universal, que Deus possa abençoar todos aqueles que fazem esse trabalho, que é muito bonito, muito importante. Uma ação solidária que não mede esforços. A dona Lúcia e o marido estão desempregados. Só tem um pouquinho de arroz, um pouquinho aqui de açúcar, uma sardinha, um pouquinho de farinha. Isso aqui é o armário que a senhora utiliza. E o alimento chegou na hora certa. Mas muito mais do que ajuda, eles recebem uma palavra de fé. Faça parte dessa história. Leve um alimento não perecível em um dos postos de arrecadação em uma Universal mais próxima. Para sua segurança e conveniência, prefira apresentar suas ofertas, primícias e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. É fácil. Basta acessar o site universal.org/doar e escolher o mais conveniente para você. Pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária. Pelo Pix. Pelo app Universal ou por SMS. Depois, basta apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp 11 2392 6814. Acesse agora universal.org/doar e veja como é fácil. Quero parabenizar a todos os obreiros, pastores, bispos, colaboradores, membros da Igreja Universal, que neste 1 ano de pandemia já ajudaram mais de 30 milhões de pessoas no Brasil, através do Unisocial, a Igreja Universal ajudando as pessoas independentemente do seu nível cultural, social, religião, independentemente do seu passado, da sua idade. Esse trabalho tem feito a diferença na vida de milhões de brasileiros. E eu quero agradecer a todos que têm feito possível a gente chegar aos mais carentes, aos mais necessitados. Você que fez a sua doação, tem feito as suas doações, saiba que você receberá muitas vezes mais, pois o próprio Senhor Jesus prometeu abençoar, atender às nossas necessidades quando nós amparamos
ao próximo. É verdade que muitas pessoas dizem crer em Deus, ter fé em Deus, amar a Deus, mas na hora do vamos ver, na hora de dar, doar, ajudar, a pessoa dá as costas, a pessoa ignora, a pessoa, sabe, finge que não vê, finge que não ouve. E Deus sabe que você poderia contribuir, que você poderia ajudar. Só neste passado domingo, no domingo de Ramos, quase 1 milhão de pessoas foram ajudadas diretamente através desse trabalho do Unisocial, com a cesta básica, assistência, orientação, acompanhamento de profissionais, seja da área da saúde ou do jurídico, pessoas que precisam de ajuda, precisam ser orientadas, porque a pandemia está destruindo, causando um grande estrago na vida de milhões de pessoas. Mas o povo de Deus, quem decide honrar a Deus, não tem necessidade de pedir, mas tem condições de dar. O Gerson vai falar mais ao respeito. Ele ganhava muito pouco e jogava futebol em troca de comida e moradia. Ele tinha um sonho de ser um jogador profissional, arrumou até um emprego, mas não conseguia nada. E ele casou e a sua situação não melhorou, só piorou. E por quê? Porque Deus não estava em primeiro lugar. Quando Deus não está em primeiro lugar na nossa vida, você pode ser um profissional, você pode ser honesto, você pode ser uma pessoa esforçada, tudo vai dar errado. A situação só vai piorar. Mas quando Deus está em primeiro lugar, ainda que você não tenha formação, ainda que você já tenha perdido muitas oportunidades, já tenha uma idade avançada, ainda que você tenha cometido muitos erros, você vai arrebentar. Aprenda com o Gerson agora. Que tanto o dinheiro dela como o meu evaporava. A gente não tinha conforto dentro de casa, a gente tinha o básico, comia o básico e trabalhava sem parar. Meu nome é Gerson, eu sou autônomo vendedor. E desde pequeno eu sempre gostei de jogar bola, né? Então meu sonho era ser jogador de futebol. Aí eu fui para o Paraná, né? Joguei uns 2 anos lá sem ser profissional. Depois eu profissionalizei. Até cheguei a realizar o meu sonho. Porém, foi vindo as frustrações. Eu jogava, só que aí não tinha perspectiva. Aí eu voltava para cá, né? Que a gente jogava uma temporada, depois eu voltava para cá. E só que foi assim, era sonho e frustração, porque não progredia. O que eu ganhava era muito pouco. Na maioria das vezes a gente lá acabava jogando por moradia e comida. Aí quando a gente ganhava alguma coisa, era assim, ganhava num dia, 2 dias já evaporava. Apesar do apoio da minha mãe, apoio do meu pai, eu acabei desistindo e fui tomar outro rumo na vida. Aí eu fui procurar um emprego. Trabalhava, quando chegava no dia de receber, eu recebia, passava 2 dias, o dinheiro sumia, não via nada. Eu e minha esposa, a gente casamos, compramos uns móveis bem simplesinho, tanto o dinheiro dela como o meu evaporava. A gente não tinha conforto dentro de casa, a gente tinha o básico, comia o básico e trabalhava sem parar. Com o tempo, isso aí foi acabando desgastando um pouquinho também dentro de casa, né? A gente acabava brigando, discussão, passava necessidade e eu vi que tava bem crítico mesmo. E eu lembrei, eu falei, poxa, minha mãe vai na igreja, né? Eu falei pra minha esposa, eu falei, vamos na igreja com a minha mãe? E aí ela pegou e falou, tá bom. Mas assim, a gente vinha só para falar que estava vindo. Era ensinado, só que a gente não praticava. Cheguei num ponto assim, bem crítico. Cheguei com o carro com busca e apreensão. E eu pedi para Deus me falar o que eu estava fazendo de errado. A minha mente estava fechada, eu não conseguia enxergar. E aí Deus começou a me mostrar através dos testemunhos. Falou para mim, presta atenção nos testemunhos, o que eles faziam. E aí eles falavam, tem que obedecer, tem que fazer o que o homem de Deus está falando. Aí nesse dia eu peguei e estava sozinho. Falei, meu Deus, se o Senhor me abençoar e semana que vem eu tiver alguma coisa para me dar de oferta, eu vou ofertar. Eu lembro que na época eu fiz ainda um voto de R$100. Eu comecei a trabalhar com o que eu trabalho hoje, né, com vendas pela internet, né, com roupa, com relógio, essas coisas. Só que assim, eu comecei a trabalhar, mas eu não tinha um cliente. Era só
a vontade de fazer aquilo mesmo. Aí, quando foi na semana seguinte, apareceu um cliente, eu fiz uma venda. Nessa venda eu ganhei R$150. Aí eu tirei o dízimo, eu falei, já que tá para fazer do jeito que Deus tá falando, eu vou fazer. Eu não era dizimista. Aí eu tirei o dízimo e sobrou R$135. Aí, na hora, veio na minha cabeça, falei, poxa, eu fiz um voto com Deus de R$100. Se eu der os R$100, eu vou ficar com 35. Eu falei, mas amém, eu não tinha R$100 para dar e nem tinha 35 na semana passada. Aí eu fiz, aí Deus começou a abençoar. Na semana seguinte foi 200, aí Ele começou a abençoar. As coisas começaram a acontecer e ninguém botava fé em mim. Porque eu vim de um monte de frustração mesmo. A minha esposa trabalhava nessa época praticamente ela que bancava a casa. Eu vi que ali era o caminho. Eu comecei a fazer certinho. Comecei a obedecer, comecei a ter temor a Deus. Comecei todo dia a ter venda, todo dia eu tinha venda. Aí daqui a pouco eu peguei e troquei de carro. Eu morava no fundo da casa da minha mãe. Quando foi há um ano atrás, a gente compramos nossa casa. Trocamos de carro de novo, agora a gente comprou uma moto. Quando eu penso em fidelidade, eu penso em tudo. Não é só o dinheiro. É que nem eu falo para minha esposa, separar os primeiros 10% é o mais simples. Para a gente que tem temor a Deus, o dinheiro é o mais simples, é o mais fácil. O mais difícil é na vida mesmo. É você acordar de manhã, você já fazer uma oração, você já lembrar de Deus, você saber que Deus é tudo, mas se a gente tem o temor e a fidelidade em Deus, a gente sabe que não vai faltar nada pra gente, em todos os sentidos, principalmente na paz. Eu trabalho com a minha esposa o dia inteiro, a gente não briga, chego em casa é uma paz. Eu chego, eu faço minha oração, antes de sair eu acordo cedo, eu leio a Bíblia. Eu reconheço que se não fosse Deus na minha vida, eu era um fracassado. Ele é tudo, em primeiro lugar, em tudo mesmo. Hoje o Gerson, abençoado, realizado sentimentalmente, no âmbito empresarial, prosperando, vendendo como nunca antes, mesmo em meio à pandemia, porque hoje ele tem a direção de Deus. Hoje Deus está em primeiro lugar. Então, hoje as portas que deveriam estar fechadas, as portas estão abertas, meu amigo. Deus abre até o que naturalmente não pode ser aberto. Talvez você diga, bispo, nenhum emprego, nenhum cliente, nenhum contrato. Poxa, nem o que eu teria direito, tenho direito, eu consigo. Por quê? Porque Deus não está em primeiro lugar. Nós estamos no mês de abril. E se você quer que Deus abra as portas para você, então você tem que honrar a Ele em primeiro lugar. Esse mês de abril é para Deus abrir os caminhos, abrir as portas. E se você diz, olha, nem o que era para acontecer naturalmente tem acontecido, é porque você espiritualmente está de braços cruzados. Descruze os seus braços, espiritualmente falando. Comece a honrar a Deus, porque trabalhar você já trabalha. Comece a apresentar as primícias no altar, porque ser honesto você já é. O que está faltando a muitas pessoas é dizimar de forma correta. E sabe, uma dica, dizimar, meu amigo, é honrar a Deus em primeiro lugar, antes de pagar, antes de comprar, antes de fazer qualquer coisa. Do que chegue às suas mãos, separe as primícias, apresente a Deus. Diga para Ele, Senhor, aqui está a prova de que o Senhor está em primeiro lugar. Eu não toquei, não vou tocar, mas eu vou levar para o teu altar. O devorador será repreendido. Quando a gente não toca no sagrado, o espírito devorador não pode tocar no que é nosso. Quando a gente honra a Deus em primeiro lugar, sabe o que você faz quando acorda? A primeira coisa que você faz não é checar o celular, não é falar com ninguém, é falar com Deus. Quando a gente realmente tem a Deus em primeiro lugar, sabe qual é a segunda coisa que a gente faz quando a gente acorda? Todos os dias, é você ler a Bíblia, um versículo, e você medita naquele versículo. Quando você honra a Deus em primeiro lugar, você sabe o que você faz antes de comer? Tomar o café da manhã, almoçar, merendar, jantar. Você sabe o que a gente faz? A gente não come. A gente ora, a gente agradece a Deus por esse prato de comida, por esse alimento, por essa refeição. Eu dei apenas 3 dicas, mas tem tantas outras, são centenas.
Você realmente honra a Deus em primeiro lugar? Seja sincero. Bem, eu vou continuar dando dicas para que você aprenda e saia dessa situação que você está vivenciando de dificuldade. Porque o mês de abril é o mês das portas abertas. Agora, você tem que honrá-lo em primeiro lugar. O mundo te atraiu com seu colorido. Seduzido pelo seu coração, você se entregou às paixões e emoções. Não negou nada que seus olhos desejaram. Até que se deu conta que, na realidade, você mergulhou no mar de lama e perdição que te levaram para o mais profundo abismo de angústias e sofrimentos. Bem diferente da paz que você tinha quando estava no esconderijo do Altíssimo. Você que cansou da vida suja de pecados, se arrepende de tudo de errado que fez até aqui e está disposto a voltar e se consertar com Deus, prepare-se para definir definitivamente a sua vida. Neste domingo, 4 de abril, a Santa Ceia da Decisão. Por meio de um juramento, um voto de entrega total, cada um, movido pela própria fé, irá ao altar receber das mãos do próprio Espírito Santo o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Às 18 horas, pela TV Templo, canal 10.1 na Grande São Paulo, Rede CNT, canal 21, TV Universal, Univer Vídeo, Rede Aleluia e páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook e YouTube. Ou na Igreja Universal do Reino de Deus, nas cidades onde estão permitidos cultos presenciais. A vinda ao Templo de Salomão tem trazido benefícios para aqueles que se desprendem da religiosidade e focam apenas em Deus. E as histórias a seguir comprovam a veracidade dessas palavras. Meu nome é Vilma, eu nasci no berço católico e no decorrer da vida eu procurei em várias religiões uma paz, mas eu não achei. Então, até que eu fui convidada por uma amiga a ir a conhecer a Igreja Universal. E eu fui, e chegando lá, foi assim, maravilhoso, porque não me questionaram nada, não me perguntaram nada. E eu, hoje, saí de Minas Gerais e estou aqui no Templo de Salomão. Para mim, é uma experiência muito boa. Quando eu pisei o pé no templo, foi uma coisa maravilhosa. E aqui eles não questionaram nada. E aqui as portas estão abertas para todos. Não tem religião. Aqui, nesse templo, é um povo só. Entendeu? Em busca de um só Deus. E a energia que eu sinto nesse lugar é incrível, sabe? Eu esqueço de tudo, de todos os problemas. O que eu posso falar para vocês é que o Templo de Salomão, gente, é maravilhoso. E a importância das portas estarem abertas é porque aqui é acolhido todo o povo, toda a dor do povo é acolhida aqui, nesse lugar. Sem restrições de ninguém, de cor, nem de nível social, nem nada. Aqui é para todo mundo. Meu nome é Rafael, eu sou cristão de outra denominação, sou do interior do Rio de Janeiro. Resolvi conhecer o Templo de Salomão porque já acompanhava nas mídias sociais e sempre admirei o trabalho e quis conhecer de perto. E a primeira vez que eu decidi entrar numa igreja universal foi justamente aqui no templo. E uma surpresa super positiva. Foi super bem acolhido, não tem distinção de qualquer religião nenhuma. Aliás, nem é perguntado isso. Você entra aqui com todo acolhimento, com todo cuidado, com todos os protocolos, inclusive devido à Covid. E uma receptividade maravilhosa. Não tem distinção de raça, de cor, de religião, de posição financeira, nada. É uma paz que é disponibilizada a todos. A estrutura do local e muito mais do que isso, muito mais do que a belíssima estrutura que é o Templo de Salomão, o que mais me impressionou é a atmosfera de paz.
a atmosfera assim, de você estar num lugar onde você está ali para ouvir a mensagem de Deus para você naquele determinado dia. A palavra de Deus, ela é o alvo, ela é o centro. Isso foi o que me impressionou, é a atmosfera. Tanto que já é a 4ª vez que eu estou aqui no Templo de Salomão, saio do Rio para vir aqui justamente porque a atmosfera do local foi o que me trouxe até aqui. A religião é apenas uma escolha que a gente faz humana. Aqui a palavra ela é direcionada universalmente a todos. Meu nome é Tainá, eu sou de uma outra denominação cristã, recebi um convite para vir ao templo, fui muito bem recebida. Quando eu cheguei aqui, o que mais me chamou a atenção, que não precisei pagar nada para entrar, né? Cheguei e vi num momento muito difícil do meu casamento, porém, na 3ª palestra, eu pude ver o trabalhar de Deus, né? Na minha vida, no meu casamento, e é um lugar que eu quero vir sempre. A energia que eu sinto aqui é uma energia muito boa, né? Casa de Deus, eu me sinto literalmente em casa, né? Na verdade, eu sinto como se eu estivesse num lugar assim aconchegante. E é um lugar que eu recomendo para todo mundo. É um lugar que eu falo a semana inteira, faço convites para outros amigos. Da mesma forma que eu recebi um convite, eu também repasso o convite para outras pessoas, porque o lugar é um lugar santo. Eu continuo frequentando outra denominação, ninguém me critica, né? E eu recomendo até para outras pessoas, independente de denominação, independente de tudo, porque é um lugar que faz a diferença. Templo de Salomão, a casa para todos os povos. Para os doentes, lugar de cura. Para os aflitos, lugar de paz. Para as famílias, lugar de união. Para os que estão bem, lugar de manutenção espiritual. O Rafael, ele saiu daqui impressionado, como ele foi surpreendido com o atendimento recebido pelos seguranças, como também pelos auxiliares, os levitas aqui do Templo de Salomão. Ele que frequenta uma outra denominação. A senhora Vilma, ex-católica, ela percebeu uma energia incrível, algo que ela não sentiu em nenhum lugar, palavras dela. E a Tainá, que frequenta também uma outra denominação, ela tem visto o trabalhar de Deus na sua vida e no seu casamento. Veja, meu amigo, preste atenção, católico, evangélico, espírita, você judeu, muçulmano, você que se considera budista, espiritualista, não importa a sua religião, as portas do Templo de Salomão estão abertas para que você possa realizar suas orações de forma individual. Individualmente você pode participar aqui do altar, você pode adentrar ao templo e falar com Deus, entregar a sua vida, inclusive ser batizado nas águas. Sério, sério. Quanto que vocês cobram? Nada. A única coisa que eu cobro é a sua sinceridade. Por isso, se você quiser, você pode ser batizado por aspersão, porque estamos com medidas restritivas, né, medidas de segurança, mas você fazendo uso do álcool em gel, usando máscara, você pode, mantendo o distanciamento social, você vai, senta, fala com Deus, depois vai no altar e faz as suas orações, cumpre com os seus votos, pega, né, o espírito da palavra de Deus. Caso você esteja passando por aqui no momento da reunião, ouvindo uma palavra, uma oração, e se batize nas águas. Inclusive, neste domingo, agora, domingo de Páscoa, nós vamos realizar a Santa Ceia. Você deve pegar do altar o pão e o suco de uva para tê-los aí preparados em casa, vocês que vivem aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, e por isso nós não estamos realizando as reuniões presencialmente, para que às 7 da manhã com o Bispo Macedo, às 9h30 com o Bispo Renato, ou às 18 horas, quando estaremos juntos ministrando a reunião do encontro com o Espírito Santo, com o estudo do Apocalipse, você possa então participar da Santa Ceia e ser cheio de Deus. Agora, para a gente ser cheio de Deus, tem uma condição. Você tem que se esvaziar de si mesmo, colocar tudo para fora. Traumas, vícios, complexos. Você tem que abandonar a vida errada, a promiscuidade, o adultério, a prostituição, a corrupção, a violência e tudo aquilo que você sabe, que a sua consciência lhe acusa e que você sabe que desagrada a Deus.
O jejum de Daniel é um jejum de informações e entretenimentos, para dedicarmos mais tempo aos pensamentos de Deus e, assim, alcançar a bênção das bênçãos, o Espírito Santo. Nesses 21 dias, você desfrutará de uma comunhão mais íntima com Deus, pois tudo o que é desnecessário e inútil, meras distrações que não acrescentam em nada à sua vida, serão excluídas. Com isso, haverá mais tempo para investir no seu interior, na meditação da Palavra de Deus e em conteúdos que acrescentarão na sua fé. Participe do jejum de Daniel e você perceberá mudanças em suas ações e reações. De 21 de março a 11 de abril. Meu nome é Vanessa Soares, eu tenho 33 anos. Eu tinha muitos sonhos. Eu queria ser bailarina, eu queria ser jornalista, eu queria ser cantora. E eu achava que essa felicidade, ela ia acontecer. Eu não era feliz ainda. Ela ia acontecer quando eu realizasse esses sonhos, quando eu fosse reconhecida. Eu largava o meu filho para poder ir buscar a faculdade de jornalismo. Da faculdade eu ia gravar com banda. De lá, eu saía de lá, eu revendia lingerie porque eu pensava assim, eu tenho que trabalhar. A minha intenção, na verdade, era provar que eu consegui. Eu parava, às vezes, minha vida por 3, 4 dias trancada no quarto. Eu chorava escondido no chuveiro, eu chorava antes de dormir. Era uma dor inexplicável. E eu maquiava aquilo de um jeito, literalmente, eu investia nas melhores maquiagens, eu comprava as maquiagens mais caras. Eu sempre me maquiando muito bem, sorrindo, a minha bochecha doía de tanto que eu sorria. Às vezes eu procurava cantinhos pelas baladas, eu comecei a trabalhar com balada, com evento, para eu poder parar de sorrir um pouco. Porque a dor, ela não era só na bochecha, só no rosto, ela doía a alma. Aquela dor era na alma. O desejo que eu tinha era de eu jogar todas as minhas roupas numa mala, entregar os meus filhos e sumir. E desistir, literalmente desistir. Porque uma hora eu achava que era faculdade, outra hora eu achava que era a música. Eu comecei a achar que eu tinha que ler mais, aprender mais, buscar mais sobre Deus. Então eu comecei a ler livros de religiões diferentes. E quanto mais eu lia, mais confusa a minha mente ficava. E essa dor só aumentava. E quando essa dor começou a aumentar, o sono, então, nunca mais eu soube que era sono. Eu cochilava às vezes durante o dia de tanto cansaço, mas eu não sabia o que era dormir. Então eu tinha uma mente perturbada. Uma depressão que eu tinha horror de imaginar o que seria das pessoas descobrir que eu era uma pessoa depressiva. Porque como uma pessoa que canta da paz, canta de reggae e fala de amor, e eu não sabia o que era paz. Nessa época, minha irmã ela já frequentava a Igreja Universal. E ela já tinha uma transformação de caráter. Então, no tempo que ela estava começando eu via que ela tinha lutas, que ela tinha problemas, mas ela já tinha uma mudança muito grande. E enquanto ela estava ali enfrentando lutas e os problemas dela, eu aparentemente, para quem me olhava da minha porta de casa para fora, eu estava muito bem. Mal sabia as pessoas. As pessoas não tinham ideia das coisas horríveis que passavam na minha mente, da perturbação que tinha na minha mente, da dor que tinha dentro de mim, do vazio. Elas não tinham ideia. A minha vida estava um turbilhão de problema. Mas só para não deixar ninguém saber, ninguém sabia. Mas ela convidava. E eu pensava assim, não, mas eu tô melhor que ela. Tava nada, tava sofrendo. Eu tava sofrendo horrores. Eu tava numa dor desenfreada, sufocante. E aí, só para não dar o braço a torcer, para ela não saber, eu falei, não, pus o relógio, não falei nada. Pus o relógio na minha frente, eu sabia que a igreja abria às 7 horas. E fiquei olhando, não falei nada que eu ia para a igreja, as crianças dormindo, todo mundo dormindo. Eu só fiquei olhando o relógio. Quando deu 7 horas, eu peguei a chave do carro. Eu saí em disparada. Como se eu estivesse indo para um pronto-socorro, porque parecia que tinham mãos no meu pescoço me sufocando. Eu estava sufocando. Eu estava literalmente, parecia que eu estava sufocando, que daquele dia eu não ia passar, que eu ia morrer sem ar. Eu entrei na igreja como se eu estivesse entrando num hospital. E ali o pastor até se assustou, porque ele tinha acabado de abrir, eu acho. E eu entrei num estado, assim,
completamente descabelada. Para quem ligava tanto para vaidade, eu já não estava ligando mais para nada. Eu completamente descabelada, com a cara inchada, sem maquiagem nenhuma, porque eu chorei a noite inteira por causa daquela dor que já não tinha mais para onde correr. E eu fui de encontro a ele quando ele falou, dona, eu desabei. E eu falava e misturava o choro com a explicação. Eu acho que ele não entendeu nada do que eu disse, porque eu chorava e eu falava. E eu chorava e eu falava e ele, dona, calma, sobe no altar, resolve o seu problema com Deus, porque a senhora já sabe o caminho. A dor estava tão grande que eu me joguei no altar. Eu me rendi, eu falei, meu Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Não importa o que as pessoas vão pensar de mim, eu não quero saber o que elas vão achar, eu não quero saber o que elas pensam mais, não me interessa mais saber o que elas pensam. E eu me rendi, eu falei, eu abro mão até da minha personalidade, se for preciso. Mas tira essa dor de mim. Eu só queria algo que funcionasse. Eu falei, se o Senhor tirar essa dor de mim, eu vou ficar. Eu te dou a minha palavra, que eu vou ficar até o fim, custe o que me custar. Eu não vou voltar nunca mais para trás. Eu vou permanecer até eu morrer. Eu desci daquele altar e aquela dor, quando eu pus o pé no último degrau, aquelas mãos que estavam no meu pescoço não estavam mais. Aquela dor que eu tinha por anos, desde a infância, aquela depressão escondida, foi na hora. Foi na mesma hora. E aí eu me batizei nas águas. Veio o jejum de Daniel. Eu abracei. Eu falei, se essa é a chance que eu tenho de conhecer esse Deus que eu busco desde a minha infância, se essa é a razão de eu existir, que eu busco essa razão desde que eu conheço por gente, eu vou buscar. Então eu fui obedecendo o que estava sendo ensinado, eu fui atrás de livros que falassem sobre o Espírito Santo, eu tinha que ignorar tudo aquilo que estava acontecendo à minha volta. Muitas das vezes a casa estava um transtorno, mas eu colocava o fone de ouvido, eu focava naquela mensagem do bispo no jejum de Daniel. Eu falei, meu Deus, eu só posso estar ficando louca, a casa está um inferno. E eu tô aqui pensando no Espírito Santo, eu não paro de pensar em Espírito Santo 24 horas por dia. Eu estava sedenta, eu estava desesperada. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso saber qual é a razão da gente estar nessa terra. Eu preciso saber por que eu tô aqui. Era uma quarta-feira, eu fui e eu falei, meu Deus, eu não aceito acabar o jejum de Daniel e eu não recebi o Espírito Santo. Eu dobrei meu joelho, ele começou a buscar o Espírito Santo, eu falei, meu Deus, eu não aguento mais. Eu não tenho plano B, eu não estou fazendo reserva. Não tem, se eu sair daqui e não receber o Espírito Santo hoje, não tem reserva. Eu preciso desesperadamente, eu estou completamente perdida. E eu abaixei minha cabeça no banco. Não foi sentimento, não foi emoção. Hoje eu choro porque quando eu abaixei a minha cabeça no banco, as pessoas estavam buscando a Deus de pé, mas eu não conseguia mais. Eu pensei, se eu não receber, eu vou sair. E eu nem sei se amanhã eu consigo cumprir com a minha palavra de permanecer na presença de Deus. Eu não vou conseguir. E eu falei, meu Deus, eu não posso mais um dia. Não posso. E eu abaixei a minha cabeça e eu falei, eu queria tanto conhecer o Senhor. Eu queria tanto, tanto, tanto. E aí veio a certeza, veio uma palavra veio na minha cabeça. Veio uma palavra. Eu tô contigo todos os dias, até a consumação do século. Para quem não lembrava de nenhuma passagem da Bíblia, aquilo me assustou. Como se fosse uma pessoa falando no meu pensamento. Eu tô contigo todos os dias, até a consumação do século. Aí eu parei de falar. E veio uma paz. Não era só a paz daquela dor ter parado que eu tive no altar. Era uma paz. Era uma paz. Aquela felicidade, aquela alegria, ela entrou. Ela entrou e no meu pensamento vinha assim, eu sou contigo, eu tô aqui, eu sempre tive. E aí, quem buscava tanto reconhecimento no mundo, eu me senti tão honrada. Eu me senti tão honrada. Para mim foi uma honra. E aquela pessoa
que buscava tanto o reconhecimento do mundo. Aquilo não importava mais, aquilo era tão pequeno. Aquela pessoa fraca, aquela mulher fraca, aquela depressão, ela não existia mais. Não porque eu não tivesse problema, porque eu saí do meu batismo com o Espírito Santo, meus problemas estavam lá ainda. Não foi uma mágica. A gente vai se estabilizando como se fosse degraus. Mas eu tinha uma coisa muito diferente. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza que Ele estava ali comigo. Aquele ano que eu recebi essa transformação, tudo mudou. As minhas prioridades mudaram. Essa paz não sai, a felicidade não é momentos, não são momentos felizes, igual me falavam. Ela mora dentro da gente e ela chama o Espírito Santo. Não tenho como trocar por nada. Nunca mais. Nunca mais. Até quando você vai aguentar ficar aí trancado em casa? Uma semana, 5 dias, 3 dias. A Vanessa ficava até 4 dias trancada, fechada no quarto, no escuro, sem querer falar com ninguém, sem tomar banho, sem se cuidar, nem cuidar da família. Só com vontade de desistir de tudo, tirar a própria vida. Meu amigo, Deus acabou de sacudir a você, senhora, você jovem, senhor, independentemente da sua idade. Ficar aí entregado a essa depressão, a esse pensamento de desistir de tudo, que não vale a pena lutar, que não vale a pena crer, que não vale a pena buscar ajuda. Isso não é verdade, isso é mentira. É mentira. Você não pode continuar dando crédito a esses pensamentos negativos. Você é mais forte. Diga, eu sou mais forte. Hoje, a Vanessa, casada, realizada, mãe de 2 filhos, aqui grávida, né, do 3º. Imagine se ela tivesse tirado a sua vida. Imagine se ela continuasse naquele estado. Você acha que ela estaria hoje assim? Feliz, alegre, glorificando a Deus? Ela tomou a decisão de investir no mais importante, que é o Espírito Santo. Tome essa decisão de investir no Espírito Santo. E sabe, para você receber o Espírito Santo, o primeiro passo é não confiar no nosso próprio entendimento. Quer dizer, não fique na lógica, não fique, sabe, confiando no seu próprio entendimento. Você, como eu, temos que confiar na palavra de Deus. Que eu não sei muita coisa, que eu tenho pouco tempo de igreja, que eu não sou da igreja, que eu não estou familiarizado com a Bíblia. Nada disso impede você de receber o Espírito Santo. E por que não? Porque nada disso impede você de se esvaziar de si mesmo. Para Deus não é difícil batizar ninguém. Nunca foi difícil Deus batizar alguém com o Espírito Santo. Não é difícil, não. Difícil é as pessoas se esvaziarem de si mesmas, tirarem de dentro de si esses achismos, esse orgulho, essa prepotência, que eu sou assim, que eu gosto disso, que eu acho isso, que me falaram aquilo. Quer dizer, não se apoie no seu próprio entendimento. Apoie-se na palavra de Deus. Jesus disse que se nós pedíssemos ao Pai em seu nome, crendo na palavra dele, não no nosso entendimento, mas na palavra dele, ainda que a gente não entenda todas as coisas, a gente receberia o seu Espírito. Então vamos fazer isso. Prepare-se. Neste domingo, então, 7 da manhã, 9h30 e 18 horas. Mas passe antes por um templo da Universal para recolher o pão e o suco de uva que está no altar. Você vai estar recebendo das mãos do próprio Senhor Jesus os elementos para entregar a sua vida velha, a sua vida suja, depressiva, traumatizada, viciada, para receber o Espírito Santo neste domingo, quando seja ministrado a Santa Ceia. Meu nome é Marlene, eu tenho 43 anos e eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal. Eu tinha um ódio mesmo da Igreja Universal. Eu ouvia falar muito mal, tanto de pessoas quanto na mídia. Então, eu falava muito mal da igreja. Eu falava que eu nunca ia pisar que era uma seita, que ali só tinha ladrões, que o Bispo Macedo era um demônio, que ele fazia lavagem cerebral nas pessoas. Então, eu tinha um ódio, eu não podia ouvir falar de Igreja Universal. Quando passava na televisão, nossa, às vezes eu até mudava de canal, porque eu não conseguia nem ver. O dia que o Bispo Macedo veio colocar a pedra fundamental, fazer a oração para começar a construção do Templo de Salomão,
Nesse dia, eu fiquei revoltada, eu não aceitei aquilo. Eu comecei a xingar, não parava de xingar. Eu xinguei ele de tudo quanto que é coisa, de tão revoltada que eu fiquei com aquilo. Eu fiquei indignada, falei, meu Deus, como pode esse homem enganar tantas pessoas? Ali, e durante a matéria falava, né, que ia ser gasto tantos milhões para a construção do templo, que ia ser para isso, para aquilo, e aquilo ia me deixando mais nervosa, com mais raiva ainda. Nossa, eu queria quebrar, eu queria entrar na televisão, eu falava, se eu pudesse eu entrava aí, eu sei lá, acho que eu dava na cara desse homem. Dessa forma que eu fiquei muito revoltada. E as notícias sobre a igreja eu via tudo pela mídia, sempre mais pela mídia, por uma rede de televisão que na época era muito confiável, então eu acreditava em tudo. E um detalhe, quando o Bispo Macedo foi preso, nossa, pensa numa pessoa que só faltou soltar rojão, foi eu. E eu fiquei muito feliz, eu falei, olha, Deus fazendo justiça. Esse ladrão agora está onde ele merece, que é na cadeia. Eu era católica fervorosa, eu fazia liturgia da palavra, então eu participava da comunidade, eu era uma pessoa ativa na Igreja Católica. Mas a minha vida não mudava. Eu era uma pessoa derrotada, eu era uma pessoa vazia, triste, depressiva. Me fez ser uma compradora compulsiva. A primeira vez que eu fiz um crediário, meu nome já foi para o SPC, porque eu comprava tanta coisa e eu não pagava nada. Eu enganava as pessoas, eu mentia. Essa minha carência, eu queria estar bem vestida, bem arrumada, cheirosa, porque aonde eu ia eu queria chamar atenção. Mas a atenção que eu queria chamar não era de mulher, era de homem. Não interessa se era casado, se era solteiro. Eu queria chamar a atenção dos homens. Aí que a minha vida virou uma derrota de vez, né? Porque eu era amante, né? Eu era amante querendo ou não, o casamento dele estando ruim ou não, eu era amante dele. Aí depois eu me tornei atual, mas isso virou um inferno. Chegou em 2011, em setembro de 2011, esse companheiro morreu na minha frente de infarto fulminante. E aí que a situação começou a piorar. Aí aquela depressão que eu tinha, ela triplicou. Então eu não tinha vontade de mais nada. Passei até com um psiquiatra uma vez, cheguei a tomar um antidepressivo. Não resolvia o problema, porque o problema não era o psicólogo, o problema era espiritual. Eu era atormentada. E assim foi. E aí eu tinha uma vizinha, né, que ela vinha na igreja. E ela começou a levar jornal para mim, ela começou a falar do Senhor Jesus. Até aí, como eu já estava sofrendo tanto, eu já não comecei a relutar. Daí eu falei assim, será que eu tenho mais alguma coisa a perder? Eu peguei e fui. Aí eu cheguei, o pastor falou, coloca a mão no seu coração e fecha os olhos. E eu obedeci. Ele falou assim, e fala para Deus tudo o que você está sentindo. E ali, do meu jeito, eu nunca tinha feito isso, porque na Igreja Católica você não é assim, é tudo escrito, né? Você não fala com Deus, você fala aquilo que está escrito. Então foi a primeira vez que eu entrei num lugar e eu falei com Deus assim, de uma forma que eu nunca tinha falado. Primeiro dia eu sei que eu já me entreguei. Aí veio as campanhas, fui fazendo, fui obedecendo. Eu lembro que é algo tão forte que eu discriminei tanto a construção do templo, que o meu batismo no Espírito Santo foi um pouquinho antes da inauguração. E teve uma sexta-feira que estava prestes a inaugurar, foi em julho, né? O templo ia ser inaugurado em agosto. E aí os bispos fazendo a oração, e ele falou assim, você está com o seu olho fechado, a gente vai pôr a imagem externa do templo e quando você abrir os olhos, você vai contemplar algo que você nunca contemplou na sua vida, não esqueça disso. E quando eu abri os meus olhos, que eu olhei aquela imagem do templo por fora, ali eu fui batizada com o Espírito Santo. E foi a coisa mais maravilhosa na minha vida. Ali a gente sai que você não está pisando no chão. É uma alegria tão grande, é uma paz que não tem, você não consegue assim nem descrever de tão, você está nas nuvens, você não está na terra. Aí veio a inauguração do templo. A primeira vez que eu vim no Templo de Salomão foi durante a inauguração, né? Mas foi quando eu entrei,
Eu fiquei olhando assim, eu olhava, falava, meu Deus, aonde eu tô? Porque não parecia que você estava num lugar físico. Não era um lugar físico, sabe? É algo assim que só quem vem aqui sabe como é. A paz, você, sabe, tinha aquela multidão, mas parecia que só tinha eu aqui dentro. E eu agradeço a Deus por tudo isso. Agradeço a Deus pela vida do Bispo Macedo, por ele nunca ter desistido. Porque foi essa perseverança dele que me devolveu a vida, que eu cheguei aqui e hoje eu tenho vida, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho felicidade, eu sou completa. Deus me deu tudo, tudo. Eu não tenho nada para reclamar porque Deus me deu tudo. Hoje eu tenho paz, eu sou uma pessoa feliz, muito bem casada, casei com um homem de Deus, tenho a minha família, tive minha filha recentemente. Minha filha mais velha está casada, muito bem casada, obreira. Eu não tenho mais preconceito nenhum com a igreja. Muito pelo contrário. Hoje o que eu puder falar, falo mesmo, eu convido, falo para as pessoas irem, falo para elas não acreditarem naquilo que tem na mídia, porque é tudo mentira. E a Igreja Universal foi o caminho que me levou ao Senhor Jesus. O único arrependimento que eu tenho hoje na minha vida é de eu não ter vindo antes, de eu ter dado tanto ouvidos a tantas mentiras e a tantas notícias falsas, porque se eu tivesse chego antes, minha vida já teria sido transformada há muito tempo. Você já se sujeitou a ser um amante? Já se sujeitou ao homossexualismo, a maus tratos psicológicos, verbais, sexuais? Você já se sujeitou a tantas coisas vergonhosas, a exemplo da Marlene? Quando ela venceu o preconceito, então ela buscou o Espírito Santo. E ela foi transformada, hoje casada, realizada, hoje batizada com o Espírito Santo. A Marlene pode provar para você que você não tem que se sujeitar ao que é mal, ao que é errado. Se você crer em Deus, então você vai participar da Santa Ceia. Nesse domingo de Páscoa, você vai se entregar para receber o Espírito Santo. Quando ela chegou e tirou a coberta, ela estava machucada, sangrando. Ela já estava morta. E aí ela gritou, ele correu, ele fugiu. A maldade aumentará de tal maneira que o amor de muitos se esfriará. Na história da humanidade, o ser humano sempre cometeu atrocidades, mas nunca como nos últimos tempos. Homem mata esposa a facadas após discussão por futebol em São Paulo. A vítima era palmeirense e o marido corintiano. O casal tinha filhos gêmeos de 2 anos. O sogro da vítima está sendo acusado de furtar os pertences do apartamento onde ela morava, enquanto acontecia o velório. Em Minas Gerais, casal foi preso acusado de estuprar os próprios filhos. As crianças têm 7 e 8 anos. Foram presos a mãe, o pai e um vizinho. Em Campinas, a polícia resgatou um menino de 11 anos que vivia acorrentado em um barril. O garoto estava nu e desnutrido. O pai, a madrasta e a filha dela foram presos em flagrante por tortura. A madrasta permitia ao enteado passar fome, mas alimentava cães de rua. Uma menina de 6 anos era torturada e vivia trancada em uma gaiola, ligada a fios de eletricidade. Acusado de matar e enterrar a esposa e a enteada de 9 anos, admitiu que matou a criança a pedido da enteada, de 16 anos, com quem mantinha relacionamento amoroso. Segundo ele, a menina reclamava e chamava pela mãe. Por isso, ele também a matou 20 dias depois. Mulher mata filho de 3 anos e deixa corpo em Matagal, às margens de uma rodovia em Curitiba. Mulher mata marido a facadas enquanto ele dormia, em São Bernardo do Campo.
Ele estuprou a minha tia, que é especial, irmã da minha mãe. Eu tinha 4 anos e eu vi tudo. Ele fez na minha frente, cara. O ódio está por toda parte. Nas casas, nas ruas, nas redes sociais. Diante de tudo que tem acontecido nos dias atuais, em algum momento você se perguntou: o que há de errado com este mundo? O Senhor Jesus afirmou que, nos últimos dias, o comportamento mau do ser humano iria piorar. Esse é um dos sinais mais claros em nossos dias, de que o Senhor Jesus logo virá buscar aqueles que praticam a fé nele. Domingo, às 18 horas, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online, pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol, direto do Templo de Salomão. Eu cheguei até a me envolver com o satanismo. Eu achava que a morte seria a solução para a minha vida. Achava que era um alívio para mim. Eu morto, eu achava que não existiria nem céu nem inferno. E a depressão me corroía. Alan Silva era apenas um jovem de 20 anos, mas já era prova de que as angústias da alma não escolhem idade para atacar e destruir uma pessoa. Meu nome é Alan, tenho 20 anos e eu cresci na igreja. Sempre fui educado pelas obreiras, me ajudando na escolinha, orando por mim. E por maus olhos, eu acabei me afastando. Aí nessa época, eu comecei a me envolver com umas amizades. Tudo começou com rock. Eu comecei a ouvir o lado pesado do rock, onde as palavras é de louvar o diabo, é de buscar o Satanás, é de rituais macabros. Nessa época eu comecei a conhecer a pornografia, eu era viciado nisso. O meu celular era entupido de pornografia, era viciado em masturbação. As escolhas de Alan, baseadas em uma constante revolta, só conseguiam provocar cada vez mais feridas em seu interior. Eu comecei a ter depressão, comecei a brigar, planejava fazer o mal para as pessoas. E fui nutrindo um ódio. Tudo isso me fazia eu ser depressivo. Eu planejava matar as pessoas, eu cheguei a levar já uma faca para a escola para matar um rapaz. Eu tinha desejo de levar as pessoas para o inferno, porque na minha mente já estava condenado já. Aí que eu comecei a me sentir que eu era uma pessoa vazia. E eu procurei caminhos para tentar me aliviar. O peso da culpa era tudo que este jovem carregava. E foi ao se deparar com uma programação que Alan se deu conta de que as portas da casa do pai sempre estiveram abertas para ele. E assim, recebeu o maior de todos os milagres, o Espírito Santo. Aquele Alan que tinha ódio das pessoas, que queria matar as pessoas, que louvava o diabo, se tornou filho de Deus. Esse mal todo saiu da minha vida. Foi uma libertação rápida. Eu saí de lá com a certeza de que eu estava liberto. Eu tomei a decisão e me libertei do mal. O pastor citou uma passagem na Bíblia que fala que vós, porém, não estáis na carne, mas sim no Espírito. Vós, que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí que eu comecei a ter a ciência. Eu que era filho do diabo, estava liberto. Eu não queria ser um tal perante Deus. Eu queria porque queria me tornar filho de Deus. Através de busca, jejum, oração, pegar firme de domingo, quarta, sexta, eu recebi o Espírito Santo. Mas eu lutei para receber. Hoje tenho paz, alegria, eu sinto amor pelas pessoas, eu não sinto mais ódio. Eu gosto de ajudar as pessoas. O Espírito Santo na minha vida representa tudo. A maior bênção que a gente pode receber nessa terra. Acima do ouro, acima de tudo, o Espírito Santo é a maior riqueza. A maior alegria que a gente pode ter. O maior milagre na vida do ser humano quando ele recebe o Espírito Santo. O Espírito do Filho de Deus. E estar aqui no Templo de Salomão, para mim, significa estar no reino de Deus. Uma vida de angústia, dor e sofrimento, substituída pela alegria da paz da salvação, graças à presença do Espírito Santo.
Domingo, na reunião do Encontro com o Espírito Santo, você saberá como receber de Deus o maior de todos os bens. Às 18 horas, no Templo de Salomão. E durante o novo decreto, você poderá acompanhar as reuniões pelo canal 21, 10.1, pela Rede Aleluia ou pelas redes sociais oficiais da Igreja Universal. O Alan estava carregado de encostos e desejava fazer o mal às pessoas, mas ele foi sincero e entregou tudo aquilo a Deus no seu altar. Entrou em aliança com ele, participando da Santa Ceia. Hoje o mesmo Alan está cheio do Espírito Santo. Aceite, meu amigo, o desafio de obedecer à palavra de Deus e ele transformará a sua vida. Precisamos de especiarias para os ungüentos. Não se preocupem. Podem contar comigo para isso. Por favor, esperem. Eu faço questão de trazer as especiarias. Eu também. Obrigada. Senhor Nicodemos e Arimateia nos deram material para o unguento. Mirra e bálsamo de Gileade. A senhora Joana e o marido também ajudaram. Nada em comparação ao que o Messias realmente merecia. Desde que eu e Sula cuidamos disso amanhã. É, minha irmã. Descanse. Nós preparamos o corpo de Jesus. Não, eu mesma farei. Eu vou com você. Todos iremos. Obrigada. Agora vá. Vá ficar com os outros. Tia. Não se preocupe. Eu ficarei bem.